Oi, pessoal, boa noite. Está só esperando o pessoal entrar e o André chegar, beleza? Queria saber se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, o som tá bom, tá com algum problema? Só esperando aqui o nosso convidado chegar, beleza, gente? Tá, tudo bom, André? Boa noite. E aí, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo bom. Consegue me ouvir direitinho? Tô ouvindo sim, tô ouvindo. E o som para vocês aí, tá legal também? Tá show de bola. Ai, beleza. Só esperar uns minutinhos o pessoal entrar que a gente já começa. Vamos sim. Dá um tempinho pra turma aí chegando aí.
testar, colocar o celular em uma posição aqui que eu possa ficar com as mãos livres. Beleza. Que aí eu consigo manusear algumas anotações que eu fiz, caso necessário. Show. Esperar só até 6h05, que aí a gente começa. Beleza. Acho que consegui fixar o celular numa posição boa aí, que dá pra... Tá certinho. Beleza. Acho que a gente já pode começar, né? Já deu um tempinho bom. Uai, beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou membro do GetESA, da UFJF, que é o Grupo de Educação Tutorial de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. O GET ele atua basicamente em 3 pilares principais, que são ensino, pesquisa e extensão. E a nossa live de hoje é uma das atividades que o GET está realizando dentro do Dia Mundial da Juventude. E, além da live de hoje, a gente vai ter outras 2 atividades também, que amanhã, às 14 horas, o GET vai estar realizando um mini curso de compostagem caseira no nosso canal no YouTube. E, além disso, a gente vai ter o nosso 4º concurso fotográfico, que esse ano tem o tema domicílio e sustentabilidade, com ótimas premiações, e as inscrições vão até dia 12. E quem se interessar por isso, é só entrar no Instagram do Get depois da live, dar uma conferida, tá tudo direitinho lá, bem informativo para vocês. E hoje, para o nosso debate aqui, a gente tem um convidado muito especial, que é o André Horta. Muito obrigado pela presença, André. E se apresenta aí para quem está assistindo, fala um pouquinho sobre o JPS, sobre suas experiências. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Tanaka e ao GetESA pelo convite, né? É um prazer estar participando desse evento aqui, desse bate-papo no Dia Mundial da Juventude. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre o papel do jovem no saneamento, que, sem dúvida, somos nós aí a geração que está chegando como mão de obra, como tomadores de decisão. Então, as rédeas estão em nossas mãos, né? Me apresentando, eu sou André Amaral Horta, eu me formei em Engenharia Civil pela UFMG, fiz mestrado em Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental e Infraestrutura Sustentável na KTH, que é o Instituto de Tecnologia da Suécia. Hoje eu sou membro da diretoria da ABS, seção MG, nós vamos falar um pouquinho da ABS. Eu sou ex-coordenador do programa JPS, que são os Jovens Profissionais de Saneamento de Minas Gerais. E também atuo na empresa Horta Engenharia, de consultoria e projetos em saneamento e meio ambiente, na qual eu sou sócio e diretor. A ABS, o pessoal aí que está entrando e nos acompanhando, muitos já ouviram falar, outros não. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.
ela é uma instituição técnico-científica sem fins lucrativos que congrega os profissionais do setor do saneamento e meio ambiente no Brasil. São mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do saneamento ambiental e a entidade de referência nacional nesta área. Dentro da ABS, nós temos o JPS, os Jovens Profissionais do Saneamento. Este grupo do JPS, ele visa preencher uma lacuna de atividades voltadas para o desenvolvimento de carreira e formação de lideranças entre os jovens profissionais, que são os estudantes e os recém-formados, dos quais eu imagino grande parte do público que está aqui nos prestigiando se enquadra. Então aí eu acho que a gente já podia dar entrada aí nos assuntos, nos tópicos que a gente se propôs a discutir, bater um papo com o pessoal, e aí a gente vai interagindo aí também com perguntas do público para a gente ter um bate-papo bem construtivo aí. Vamos lá. Show de bola. Como o André falou, quem tiver qualquer pergunta, dúvida, pode mandar para a gente, coloca aí nos comentários que ao final da live a gente vai separar um espaço para responder essas perguntas. E lembrando também que a gente do Get, a gente fez um e-book sobre o marco do saneamento, colocando as principais mudanças, o cenário atual e as principais mudanças que vão ocorrer por causa do marco do saneamento. E eu acho que para a gente começar a nossa discussão, acho que a gente poderia fazer um breve resumo do marco do saneamento, o que muda, quais são as principais diferenças de anteriormente e como que isso afeta no geral, tanto na sociedade quanto na economia. Bom, vamos lá, esse marco do saneamento é o assunto que está em pauta aí nos noticiários do setor, né? Ele gerou muita polêmica, muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra. O objetivo nosso aqui, eu acredito que não seja o de tomar partido, de ser contra ou a favor. Eu acho que o intuito aqui nessa live é falar o que é de fato o marco legal e para as pessoas para que as pessoas possam construir o próprio pensamento crítico de tomar uma posição a favor ou contra. Desculpa. Infelizmente, quando chega nos tomadores de decisão, que são os nossos políticos que vão aprovar ou não o marco, eles têm que tomar uma decisão binária, de sim ou não. Eles não têm a opção de... É claro que antes você tem todo o debate em cima do projeto de lei, né? Mas quando chega no momento da votação, que o projeto já foi aprovado, por mais que você consiga negociar vetos e tudo mais, que é outra questão que gerou muita polêmica, o deputado e o senador, os quais nós votamos, eles têm que se posicionar no sim ou não. Então, é muito importante, para começo de conversa, para a gente poder criticar qualquer coisa, é importante a gente lembrar em quem que a gente votou, para deputado e para senador. O que, infelizmente, eu acredito que muitas pessoas aqui sequer se lembram, né? Eu, particularmente, eu mandei alguns materiais técnicos para o deputado que eu votei. Os senadores que eu votei, eu, infelizmente, não tenho contato direto, mas podia ter buscado via assessoria de imprensa e tudo mais. Então, vamos lá. O Marco Legal de Saneamento, ele foi apresentado pelo Senado, pela assessoria do senador Tasso Gereissati, em novembro de 2019. Em dezembro, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, e agora, em junho de 2020, ele foi aprovado no Senado,
seguiu para a sanção presidencial, na qual o presidente aplicou alguns vetos. O que é, de fato, o marco legal? Eu separei os principais tópicos aqui. Ele atribui à ANA, a Agência Nacional de Águas, a competência para editar normas de referência. Então, a ANA, que até então atuava apenas na área de recursos hídricos, passa a atuar, a partir de agora, no saneamento, e ela vai gerar normas e diretrizes para as agências reguladoras. No meio da nossa discussão aqui, do nosso debate, eu particularmente boto uma importância enorme nessa questão das agências reguladoras, porque eu acho que é crucial para o desenvolvimento do saneamento básico, eu acho que vai ser um dos pontos de debate. Outra coisa que a lei promove, ela veda a prestação de serviços por contratos de programa. O que é isso? As companhias estaduais, no caso aqui de Minas, a Copasa, a Sabesp em São Paulo, a Sanepar no Paraná, a CEDAR no Rio de Janeiro, etc., elas podem firmar com o município, e o município ele é o titular dos serviços de água e esgoto. As companhias estaduais elas podem firmar com o município um contrato que lhes garante a concessão dos serviços por um determinado período, sem que a companhia estadual tenha que participar de um processo licitatório. Essa lei, ela veda isso, né, no período a partir de 2 anos após a sua promulgação, esses contratos não vão poder ser formados diretamente entre as companhias e os municípios, vai ser um processo de licitação normal, nas quais as empresas privadas também vão competir. Outro tópico é esse marco legal de saneamento, ele coloca prazo para disposição adequada dos rejeitos, que são os resíduos sólidos. No mês passado, a gente completou aí 10 anos da Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que dava prazo para erradicar a disposição em lixões, e o que a gente viu foi que a gente passou longe de atingir essa meta, né? Então, agora temos mais uma meta sendo estabelecida. Cria também metas para universalização do saneamento. Por universalização do saneamento, entende-se 99% de atendimento ao abastecimento de água e 95% de atendimento de esgotamento sanitário até o ano de 2033. Isso vai ser outro ponto alto de debate aqui da nossa conversa, que aí nós vamos falar sobre os investimentos necessários, os números já publicados do valor a ser investido, se a gente acha se essa meta é factível ou não, o que precisa para alcançar. E outro ponto da lei, que também é polêmico, é que ele permite a formação de blocos municipais para fazer a concessão dos serviços de água e esgoto, para que o subsídio cruzado continue sendo praticado. O subsídio cruzado é um município que é superavitário, que via de regra são os maiores municípios de maiores populações, porque no saneamento a gente tem muito ganho de escala, tanto nos custos de investimento quanto nos custos de operação. Então, esses municípios superavitários, o que seria a parte referente ao lucro dessa tarifa, é utilizada em municípios menores, que são deficitários, onde você não pode aplicar uma tarifa alta, que a população não tem a condição de pagar, então aí você faz essa compensação que a gente chama de subsídio cruzado. Só que essa formação de blocos é algo polêmico, até sob o ponto de vista jurídico, constitucional, porque a titularidade ela é do município. Então, o município ele vai poder ter autonomia, não vai ter como impor ao município aderir ou não
a um bloco. Você pode favorecer o acesso aos recursos financeiros para quem aderir aos blocos. Você tem alguns meios, né? Criar normas que facilitem isso, mas tem inclusive questões políticas envolvidas, né? Onde municípios que poderiam fazer parte do mesmo bloco em diferenças partidárias nas quais eles não dificultam o acordo, etc. Então, assim, na pergunta, assim, o que muda, eu acho que esses 5 tópicos aqui apontados resumem bem o marco legal do saneamento. Sim, acho que você deu uma boa, uma contextualizada boa. Bom para colocar todo mundo que está assistindo a gente na mesma página, porque é um assunto muito novo, né? Muito recente. Foi sancionado mês passado, então é algo muito recente ainda. E acho que a nossa discussão vai ser boa para esclarecer muitos desses pontos. Você comentou sobre os valores esperados de investimento. Queria saber a sua opinião, porque a gente tem números já, e de acordo com o ministro da Economia, espera-se que sejam investidos cerca de 700 bilhões no setor de Isso. saneamento nos próximos anos. Queria saber se você acha que esse é um valor factível, se realmente tem espaço para isso tudo de investimento. A gente tinha ouvido falar desse valor de 700 bilhões, né? Eu até procurei um acesso ao estudo, de onde que surgiu esse número e tudo para a gente debater aqui. A ABCOM, que é a Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Saneamento, fez um estudo que chega ao valor de 753 bilhões de reais. E aí nesse estudo tem regionalizado, é um estudo até interessante, é por região, investimento em redes de água, em redes de esgoto, no norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Então, eu dei uma olhada nesse estudo, que chega na estimativa, é bem claro que o pessoal saiba que esse número é estimado, por mais bem feito que seja o estudo, tem muitos parâmetros que você tem que assumir para fazer o cálculo, então ele é um número estimado. Esse recurso, partindo do princípio que foi um estudo bem feito, que levou em consideração a quantidade de redes já implantadas, o estado de conservação das redes, porque não é simplesmente você pegar o dado do SLIS, ver qual que é ver quantos quilômetros de rede implantados, qual que é o percentual da população atendida e o quanto que falta. E nas cidades mais antigas, em São Luís do Maranhão, por exemplo, que você tem redes de amianto no centro histórico, que é um material que não tem mais indicação para ser utilizado. Esse estudo considera a substituição dessas redes, por exemplo. Então, tem vários parâmetros que entram em um nível de detalhamento muito grande para chegar num valor exato. E eu acredito que é praticamente impossível, nesse espaço de tempo, você fazer um estudo tão apurado em um país continental como é o nosso, com mais de 5 mil municípios, você conseguir chegar nesse número aí. Mas vamos lá, esse valor, 750 bilhões, é um valor que a gente fica até meio assim, de onde vai vir esse dinheiro? De onde vai vir esse dinheiro? Ele pode vir ou via União, através de financiamentos do BNDES, pode vir via grandes bancos estrangeiros, grandes fundos de investimento do exterior. Essas são as possíveis origens desse dinheiro. O que eu acho mais interessante é que o dinheiro ele pode ter diferentes origens, mas quem paga são invariavelmente duas entidades. O usuário
ou o contribuinte. O usuário por meio do pagamento das tarifas e aonde tiver o subsídio cruzado no qual a tarifa vai ser subsidiada, invariavelmente quem vai estar pagando essa conta é o contribuinte, somos nós pagadores de impostos. Então, se o dinheiro vai para companhias públicas, se vai para companhias privadas, se vem de grandes grupos de investimento internacionais, se vem do BNDES, quem vai pagar somos nós, entre usuário e contribuinte. Tá? E acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre se a gente acha que é factível esse investimento, como que você gostaria de conduzir aí, Tanaka? Então, eu acho bem interessante o que você falou sobre essa parte da realização do estudo, porque realmente são várias e várias variáveis muito difíceis de serem mensuradas, que nem você falou, o caso de São Luís. Tem a questão da manutenção, tem a questão de mudanças nos sistemas, tem a questão de gestão também, que é muito complicado de mensurar. E eu acho que tipo, é algo bem complicado de você chegar no número exato, realmente. Então, o que nos resta é esperar que seja feito um bom investimento, o investimento que será realizado seja realmente bom para a população e que nos ajude realmente a chegar na nossa meta de universalização. Sim, independente das pessoas serem contra ou a favor do marco legal, eu imagino que alguns objetivos comuns todos vão ter, né? Até listei eles aqui. O primeiro, sem dúvida, o grande objetivo de todos é que a gente consiga universalizar os serviços de saneamento. O saneamento é um direito humano e todas as pessoas têm o direito de acesso às condições básicas de higiene e de dignidade humana. Então, isso aí, sem dúvida, é o principal objetivo. Para atingir isso aí, público ou privado tem que ter uma gestão eficiente, a tarifa tem que ser acessível para você universalizar a pessoa, os usuários têm que ter condições de pagar, seja via subsídio cruzado ou não. E os serviços prestados têm que ser de qualidade. Não adianta apenas números percentuais de 95% para esgoto e 99% para água, se a gente não levar em conta a qualidade. Então, isso aí nós temos que cobrar como população, como cidadão, e para isso nós vamos ter aí, que nós vamos falar, para essa qualidade de serviço prestado, vai ser fundamental agências reguladoras fortes e, acima de tudo, independentes. Show. Entrando mais nessa parte sobre o que vai ser feito, como que você vê assim, os principais percalços e etapas daqui até a gente conseguir ver os primeiros frutos? Seja uma estação de tratamento, estação de coleta, sejam qual forem. Eu fiz algumas anotações aqui, então deixa eu recorrer a elas aqui para guiar isso aí. São dos desafios, né? Então, antes da gente chegar nos desafios, nós temos que falar um pouquinho do panorama, que é a situação atual, que nós temos o retrato momentâneo aí de como que está nosso saneamento. Então, os dados mais recentes do SLI são de 2018 e 84% da população possui acesso à água tratada, 56% possuem coleta de esgoto, tá? Ou seja, nós temos mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. E destes 56 que possuem a coleta de esgoto, apenas 46% de 56
são esgotos que sofrem algum tipo de tratamento. E, como a gente falou agora recentemente, essa estatística ela não leva em conta a qualidade do tratamento. Então, em muitas cidades a gente tem apenas o tratamento primário, onde a gente tem emissários submarinos, eles entram na estatística de tratamento. Então, tem aí essa questão da qualidade que nós vamos estar sempre batendo na tecla. O índice de perdas no Brasil, ele é de 38%. Fizeram até uma conversão do número em piscinas olímpicas por ano, mas aí o número não está Se eu não fresco me aqui na minha engano, memória. Eu são não, 7.100 por dia. é, pois é um número absurdo. Então, mas em índice de perdas, esse valor equivale a 38%. E outra grande questão no nosso cenário de saneamento são as desigualdades regionais. O professor Léo Heller, que é hoje relator especial dos direitos humanos ao saneamento da ONU, ele sempre fala nas palestras dele que o saneamento é o retrato do Brasil. Se você quiser entender o Brasil, olhe para o saneamento. Se você olhar para os números de saneamento, você vai ver as desigualdades regionais, você vai ver aonde estão os maiores índices de analfabetismo, aonde temos mais mortalidade infantil, aonde temos menores índices de desenvolvimento humano. O saneamento ele retrata muito bem isso. Então, agora vindo aos desafios, né, para a gente conseguir essa tão almejada universalização, a gente precisa de vontade política. Isso aí, nossos tomadores de decisão, que são as pessoas que a gente escolhe para chegar no poder, eles têm que nos representar, eles têm que representar o povo e tomar as decisões a nosso favor, visando a nossa qualidade de vida. O saneamento ele tem que ser desenvolvido de maneira integrada com as demais áreas. Não adianta você simplesmente pegar, injetar dinheiro no saneamento, que sejam 700 bilhões, 750 bilhões. Não adianta você simplesmente injetar dinheiro no setor se não tiver uma integração com o uso e ocupação do solo, com modelos de gestão que permitam o desenvolvimento urbano, com políticas sociais integradas e tudo isso. Não é apenas o saneamento. O saneamento ele não pode ser tratado de maneira distinta. Ele tem interface com todos os setores. Tá? Então, para mim, esses são os maiores desafios. Conseguir, de fato, que o recurso financeiro chegue às empresas, às concessionárias que vão fazer os investimentos para aumentar o acesso, que os políticos e os gestores olhem para a população e não apenas para o lucro das empresas, os retornos de investimento. O saneamento tem a sua parcela social, sim, e integrar com as demais áreas do nosso dia a dia. Eu concordo plenamente, né? Porque, como você bem falou, o saneamento ele não está numa caixinha separada do resto da sociedade. O saneamento ele envolve todas as outras partes da sociedade. Ele envolve educação, envolve saúde, ele afeta todas. Então, acho que o investimento nessa área ele é muito necessário. E uma coisa que eu acho importante também é que uma das mudanças com esse novo marco é que a ANA vai ter que fazer as normas de referência.
E é um trabalho muito complicado, né? Muito grande, porque tem que levar em conta todas as diferenças de várias regiões do país e precisa de corpo técnico, é algo muito grande mesmo. E já trazendo isso, eu queria saber o que você acha sobre o mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele está bem preparado com empresas, profissionais qualificados, ou a gente vai acabar sendo atropelado pelos nossos colegas estrangeiros? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque com essa facilitação da entrada da iniciativa privada no saneamento proporcionada pelo novo marco legal, abre-se a possibilidade de grandes grupos estrangeiros chegarem ao Brasil. E aí a gente fala grupos europeus, norte-americanos, asiáticos. Então, isso aí eu vejo como uma oportunidade para o jovem profissional. Eu não acho que esses grupos eles vão chegar aqui, como você falou, nos engolir, porque se os grupos de fato conseguirem chegar, e eu espero que a gente tenha uma regulação muito forte para que, se isso venha acontecer, que venham grupos capacitados e comprometidos com o saneamento, essas empresas, se chegarem aqui, elas vão precisar da mão de obra local. Por mais que venha um corpo técnico da matriz, por mais que o pessoal de nacionalidade de origem do grande grupo empresarial, os cargos de diretoria possam ser ocupados por estrangeiros, tudo, são várias posições de emprego que são abertas com uma chegada de um grupo para atuar no saneamento. Então, vai ter muita oportunidade. E como a gente falou, a gente tem um público nos assistindo aqui, grande parte de estudantes e recém-formados. Eu vejo isso com uma dose de otimismo aí, como oportunidades de emprego que serão criados nesse momento tão importante para nós aí, que é o início de carreira. E também tem os empregos que são, entre aspas, fora da nossa área, que são de administração, economia. Vai ser preciso advogados também, vai ser preciso uma junção muito grande, né, para a gente de fato colocar esse marco andando e trazer esses benefícios para o país. Sim, a geração de empregos, isso aí, esses empregos, esses outros que você falou da área de administração e tudo, são empregos que vão ser criados também diretamente e, fora isso, empregos indiretos. O saneamento, ele viabiliza o turismo. Por exemplo, então são várias áreas onde a cadeia produtiva ela vai ser fomentada aí com a melhoria do saneamento. Então, além dos empregos diretos que vão ser gerados inúmeros empregos indiretos também, e o que vai, querendo ou não, aumentar a nossa renda média do brasileiro. E outro ponto de geração de riqueza que a gente não pode, sempre quando a gente fala de saneamento, eu acho que a gente tem que falar disso, é aquela questão, né, do estudo da Organização Mundial de Saúde, de que R$ 1 investido, no estudo da OMS é $1 investido, né, $1 investido em saneamento gera $4 de retorno para a sociedade, seja no caso dessa própria criação de empregos, aumento de renda que a gente já falou, seja no caso de economia com internações por diarreia, nós vamos ter diminuição da mortalidade infantil, diminuição da evasão escolar, que isso aí já está mais do que provado, que tem
forte relação com o saneamento, número de dias não trabalhados por doenças de veiculação hídrica, que isso acaba afetando a produtividade média do nosso trabalhador. Então, são vários pontos aí que corroboram com a importância do saneamento. Sim, como você falou anteriormente, é um setor que afeta todos os outros setores, então é uma infraestrutura que é Isso. indispensável para qualquer país. E trazendo agora mais focado na área, o que você acha da graduação dos profissionais da área em si, seja de engenharia civil, engenharia ambiental, esses profissionais, a graduação deles, pode sofrer mudanças? O que um profissional que está em formação agora deve buscar? Bom, essa parte aí eu acho super importante a gente estar discutindo, porque o pessoal que está nos assistindo aí, que está nos prestigiando, quer saber exatamente isso, né? Que mudança que isso vai trazer? Você falou aí de geração de oportunidade e tal, mas o que é que eu preciso para captar essa oportunidade, para que essa oportunidade venha aí beneficiar a minha carreira, o meu futuro profissional? Então, antigamente, quando você traçava um perfil profissional desejado em uma empresa, a gente via como um plus, como vantagens competitivas, uma boa formação acadêmica, um conhecimento de informática e de softwares específicos e um conhecimento de idiomas, principalmente o inglês. Eu acho que o que tem mudado é que isso que era visto como vantagem, a partir de agora, passa a ser necessidade. Então, o conhecimento de uma segunda língua, ou até de uma terceira língua, uma formação acadêmica boa, incluindo talvez uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, os softwares específicos para você rodar os projetos, os cálculos do saneamento, seja de rede, seja de quaisquer outras estruturas, isso já passa, a empresa já quer esse profissional pronto. Então, nesse aspecto aí, o profissional ele já tem que chegar mais bem preparado dentro da empresa. A empresa ela não quer mais receber um profissional cru e ir formando ele ao longo do tempo, igual acontecia antigamente. Então, a partir do momento que isso passa a ser necessidade, o que passa a ser o diferencial? O que o profissional tem que buscar, além de preencher esses pré-requisitos que a gente fala agora? Passa a ser cada vez mais importante a capacidade de liderança, a capacidade de inovação. O que eu quero dizer com capacidade de inovação? É oferecer soluções sustentáveis, criativas e de baixo custo, adequadas à realidade brasileira. E a capacidade também de trabalhar em equipes multidisciplinares ou transdisciplinares, porque igual a gente falou agora há pouco, no saneamento você tem todas as disciplinas relacionadas. Então, você vai trabalhar junto com biólogo, com assistente social, com profissionais de estatística, com médicos epidemiologistas. Isso está muito óbvio em decorrência do Covid, né? Então, coisa que a gente não imaginava. Pô, um médico epidemiologista, com a pandemia, a gente viu a forte relação que tem entre essas áreas. Com advogados, sim, nós vamos trabalhar com advogados. Os advogados precisam do suporte técnico para a elaboração dos contratos, arquitetos, geólogos, químicos, jornalistas. Então, a pessoa tem que ter essa capacidade de lidar com um time de diferentes profissionais. Então, quem tiver isso aí, eu acho que vai estar muito bem posicionado no mercado para pegar essas oportunidades que vão surgir.
Concordo bem com você, porque até o profissional ele precisa sim da parte técnica, da parte mais especial, porém o diferencial é realmente essas partes fora da técnica. Ele conseguir trabalhar em equipe, ser multidisciplinar e com a competição que com certeza vai aumentar, já que agora a gente vai ter empresas privadas, empresas públicas competindo nesse setor, vai aumentar também essa competição entre os profissionais e quanto mais você tiver essas habilidades à tona, vai ser muito melhor. Exatamente. E falando sobre algo mais específico agora, a ANA, que vai ser a reguladora, vai editar as normas de referência do setor. Como que você vê essa função da ANA, considerando que a ANA já tem um trabalho imenso, que é o de gestão de recursos hídricos, num país que é enorme como o Brasil e tem muitos recursos hídricos, e é muito grande também para a questão do saneamento. A ANA vai ter que contratar e a contratação da ANA ela se dá por meio de concurso público, né? Então, eu não sei, eu não vou me arriscar dizendo, ok, vou me arriscar, mas posso estar passando longe. Eu acho que tem uma perspectiva de abrir concurso para cerca de 3.000 profissionais, mas eu não quero que vocês se atenham a esse número, porque eu não tenho certeza. Mas, enfim, a ANA ela vai ter que contratar profissionais capacitados. Essas contratações vão ser por meio de concurso, então é uma oportunidade de quem está aí no mercado de trabalho participar, concorrer, e vai ter muito trabalho, é um trabalho desafiador, eu acho que vai ser muito interessante, né? O profissional que tiver interesse aí em concorrer a essas vagas da ANA vai ter muito desafio e vai ser essencial um trabalho muito bem feito para que essas normas sejam absorvidas pelas agências reguladoras e aplicadas na forma de fiscalização, de regulação tarifária, sejam aplicadas às prestadoras dos serviços de saneamento em benefício da população. Eu estava, inclusive, assistindo uma entrevista da presidente da ANA, a Cristiane Dias, e ela já informou que a ANA pediu um orçamento para o governo de 10 milhões apenas para contratar profissionais, para aumentar esse corpo técnico da ANA. Porque é um trabalho muito grande, né? Ditar normas de referências para um país do tamanho do Brasil, com realidades diferentes. Então, tem que ser muito conversado, precisam de muitas reuniões com diferentes organizações e acaba precisando de aumentar esse corpo técnico. Sem dúvida. E essas normas elas têm que ser muito bem feitas para que as agências reguladoras incorporem essas normas. A norma não é lei, né? Então, se for algo surreal, se for algo que não seja factível, essas normas elas não vão sair do papel. Então, por isso é que precisa realmente de ter profissionais competentes aí para auxiliar nessa normatização. Sim. Você comentou no começo da live sobre essas metas estabelecidas, tanto para a universalização no saneamento quanto para o fechamento dos lixões. Como que você enxerga essas metas? Você acha que elas são factíveis? Lembrando, as metas até 2033, o objetivo é ter universalizado o saneamento até 2033. Como que você enxerga assim, esse prazo tão curto de 13 anos? Eu acho que para acreditar tem que ser muito otimista. Eu não vou em momento nenhum dizer eu não acredito, porque se tiver boa vontade, se esse dinheiro de fato for aplicado, se tiver uma gestão, uma integração das políticas públicas, as agências
reguladoras cumprindo o papel. É possível, mas são vários fatores, é um conjunto de engrenagens muito complexos que tem que girar em perfeita sincronia para que isso seja alcançado. Então, eu, hora nenhuma, vou falar que eu não acredito, mas eu acho muito difícil e com uma boa dose de otimismo, talvez a gente chegue lá, se tudo se encaixar muito bem, com cada um com suas responsabilidades, passando pelos políticos, pelos cidadãos, pelos profissionais técnicos, pelos profissionais gestores. Então, é extremamente multifatorial para dar certo. Então, vamos torcer que isso ocorra, né? Querendo ou não tem ninguém torcendo para dar errado, muito pelo contrário. E ainda mais a gente considerar, a gente lembrar das metas do Plano SAB, o Plano SAB que é de 2013, ele tinha como meta 2033 também, só que eram 20 anos, né? E agora a gente tem uma meta muito mais curta de 13 anos, é uma meta realmente bem, bem ousada. Exatamente. A nossa data limite permanece, só que nós andamos 7 anos aí de 2013 para cá, e nesses 7 anos, se você analisar os gráficos, a gente fizer uma análise dos gráficos de evolução dos percentuais de atendimento, são gráficos flat, as linhas são praticamente horizontais. Então, teria que dar uma grande guinada aí, teria que ter um esforço enorme aí para a gente caminhar rumo à universalização. Vamos torcer, né? Com certeza. Esse novo mercado do saneamento que vem sendo tratado, ele vem sendo tratado nas casas dos bilhões, certo? Que nem a gente falou da esperança de terem 700 bilhões de investimentos. São números muito grandes. E, nesse sentido, você acha que tem espaço para empresas que sejam menores, que não sejam empresas gigantes, com tal porte de fazer esses investimentos bilionários? Tem muito espaço, na minha opinião, tem muito espaço para essas empresas. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? E muito heterogêneo, com desigualdades regionais. Nós temos grandes metrópoles com população acima dos milhões. Nós temos uma infinidade de municípios com população até 5 mil habitantes, com população até 20 mil habitantes. Então, eu acho que as empresas de menor porte, elas não vão ter condições de concorrer para os grandes sistemas, tá? Que ali você vai ter muito holofote, como a gente falou, o saneamento ele permite o ganho de escala de operação e investimentos. Então, as grandes corporações elas vão olhar para essa fatia. E aí, as pequenas empresas que tiverem uma gestão enxuta e eficiente, elas vão conseguir oportunidade nos municípios que, à primeira vista, são menos atrativos, mas aí, com soluções que a gente falou, né? Vou utilizar as mesmas palavras, soluções inovadoras, sustentáveis e de baixo custo, aí essas empresas vão conseguir pegar esses municípios de menor porte e torná-los atrativos e concorrer para ganhar a concessão dos serviços de água e esgoto. Eu vejo oportunidade para pequenas empresas, sim. Quando eu digo pequenas empresas, eu estou considerando comparativamente aos grandes grupos que nós temos aqui no Brasil e no mundo, né? A pequena empresa, mas com um mínimo de estrutura administrativa, de gestão, corpo técnico e tudo mais. Então,
não é uma empresa pequena no sentido de micro e tudo. É uma empresa minimamente estruturada. Sim, sim. Uma pergunta aqui, ó, do Pedro. Ele perguntou quais softwares são indispensáveis para os profissionais da área. Pedro, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. Softwares dependem muito de qual área do saneamento você vai atuar, né? Eu trabalhei alguns anos em uma empresa projetista, eu atuava no projeto de redes de abastecimento de água e no projeto de adutoras. Os softwares que eu utilizava eram o Epanet, e aí você tem a versão comercial dele de um outro fabricante, que é o WaterCAD, que permite uma interface melhor com o AutoCAD, mas eles fazem a mesma função, então eu utilizava esses dois softwares, o Epanet e o WaterCAD, e eu fazia o estudo de transientes hidráulicos quando tinha projeto de adutora, eu utilizava o Hammer. Mas aí você tem diversos outros, você tem o Impulse e tudo mais. Isso depende, o pessoal da mesma empresa que fazia os projetos de rede de esgoto utilizava o ESG. Então você tem vários softwares dependendo da área. Eu acho que o básico, que é o pacote Office e o domínio dessas ferramentas usuais aí do dia a dia, de internet e tudo mais, o básico todos têm que ter, né? Saber utilizar principalmente o pacote Office aí. E aí depois você tem software. E o AutoCAD também. Pelo menos o básico do AutoCAD eu acho que tem que ter. E aí depois os softwares eles são muito específicos para a área que você vai atuar. Entendeu? Então eu diria isso. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta e tá acabando o nosso tempo aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Boa noite para vocês. Sigam o Instagram do Get, conheçam lá. A gente tem bastante eventos legais, que nem os que a gente comentou. Sigam a nossa página para ficarem sempre atentos aos nossos novos eventos. André, muito obrigado pela participação. Foi muito bom o bate-papo, muito agregador. Tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. Bom, quem agradece sou eu. Foi um prazer estar aqui com vocês, fazendo este bate-papo. Cada vez que a gente participa de um evento desse tipo é um aprendizado para nós. Eu gosto muito. O Get pode contar comigo aí sempre que precisar. E o pessoal aí, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência. Como eu disse, foi muito prazeroso, agradeço a participação de todos. A gente vai respondendo perguntas, tendo que raciocinar em cima e tudo, aí acaba que a gente não pode focar tanto em quem está entrando, em quem está mandando comentário, quem deu like e tudo mais. Então eu vou mandar um agradecimento geralzão aí para o pessoal que comentou, que curtiu, que fez esse momento nosso aí. Obrigado. Então, muito obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu.